Mais uma vez, muito bom dia, sejam de novo bem-vindos. Vamos retomar esta sessão com 2 oradores convidados que têm por missão elucidar-nos sobre o valor económico da água. Face ao agravamento do stress hídrico no país, impõe-se, por isso, uma reflexão aprofundada sobre os impactos na economia nacional. Chamo primeiro a palco José Melo Bandeira, CEO da Veolia e membro do Pacto para a Gestão da Água. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Permitam-me só felicitar a organização, porque de facto isto tem sido uma manhã muito interessante, mesmo para quem leva a água como uma das suas principais atividades também no dia-a-dia, e sobretudo ver aquilo que se nota em todos os intervenientes de que há, apesar de tudo, um sentimento positivo de que temos como responder e, nesse sentido, encontrar as soluções necessárias. Se calhar apresentando o Pacto da Água, que surge, eu diria, incubado numa universidade, que foi a Universidade Católica, na sequência de uma conferência sobre o tema, se calhar desta dimensão também, não tão mediática, mas com muita gente presente, e no final desta conferência que estivemos, muitos de nós, e noto daqui, muitos de nós aqui presentes, portanto vejo muitos dos meus colegas de iniciativa aqui presentes, o que é muito bom também, mas decidimos pensar um pouco sobre essa conferência, sobre aquilo que tinha sido falado, sobre a energia que se notava, e chegámos a uma conclusão. Felizmente acontece isto mesmo também entre diversos e variados intervenientes ou partes interessadas, e na altura éramos públicos, privados, com fins e sem fins lucrativos, enfim, pequenos e médios e grandes empresas, e achámos que valia a pena dar continuidade ao que tinha acontecido naquela conferência e tentar contribuir de alguma maneira para este tema que é, e sempre foi, muito relevante para Portugal e, sobretudo, não esquecendo, já foi referido, Portugal situa-se na bacia do Mediterrâneo e para nós, para quem está nesta zona, tudo vai ser pior do que aquilo que se pensa poderá acontecer num futuro próximo, e que aquele conceito da tragédia do Horizonte tem vindo a demonstrar que devemos estar um bocadinho mais preparados do que aquilo que aparentemente fazemos por isso. Mas, nesse sentido, pensámos como é que podemos contribuir mais, organizámos-nos, criámos de facto uma iniciativa, foi o Pacto para a Água, e depois foi pensar o que é que nós poderíamos também desenvolver e contribuir. Desenvolvemos alguns grupos de trabalho com iniciativas na área da eficiência, com iniciativas na área da reutilização, da desalinização, das tecnologias da água, e chegámos a uma conclusão que eu acho muito relevante. Todos estes sistemas são importantes, estão a ser desenvolvidos, mais do que isto estão a ser tornados realidade, sobretudo por algumas entidades de primeiro nível, nomeadamente nas indústrias, que estão já hoje a adotar todos estes princípios, todos aqueles que são possíveis, inclusivamente a desalinização dedicada em algumas indústrias, felizmente algumas aqui presentes também, o que é bom, e nesse sentido isto está a acontecer. Depois achámos que, de facto, já desfeitos alguns mitos urbanos, como, por exemplo, não há ainda tecnologia suficiente hoje em dia, e eu posso falar por isso porque trabalho num grupo que as tem, hoje em dia não há tecnologia que falte. Ou seja, nós já falámos dos PFAS, hoje a tecnologia resolve os PFAS. Falámos da reutilização, hoje, de águas residuais cinzentas, a água potável é um passo. Portanto, nós podemos beber estas águas. Portanto, tudo isto hoje acontece. Então o que é que falta? Capacidade de investimento? Não, porque todas elas, mais um mito que foi desfeito, todas estas soluções são economicamente viáveis e justificáveis. Então o que é que falta? E chegámos à conclusão que o que falta de facto, e já foi falado, é capacidade de decisão. E como é que nós podemos ajudar neste processo? Concluímos facilmente, ainda por cima estando incubados numa academia, que a informação e o conhecimento tendem a facilitar os processos de tomada de decisão. E então a iniciativa que de facto procurámos desenvolver foi como é que podemos mais contribuir para que alguma coisa de diferente e estruturante possa acontecer na economia portuguesa. Facilmente todos chegámos à conclusão que se determinássemos, ou pelo menos pudéssemos contribuir com aquilo que poderá ser o valor económico da água para Portugal, talvez isto possa inspirar, motivar, facilitar o processo de tomada de decisão, nomeadamente no que às políticas públicas diz respeito, porque acreditamos nós, no que às atividades económicas diz respeito,
estes agentes tendem a ser, enfim, mais organizados, vamos dizer assim, para não dizer mais informados, mas mais organizados a tomarem as suas decisões. E, portanto, se podemos ajudar, é ao nível das políticas públicas. Depois foi tentar decidir quem é que melhor poderia desenvolver este trabalho. Também não foi difícil e chegámos finalmente, no fundo era esse o meu papel aqui hoje, era apresentar o professor Miguel Gouveia e o excelente trabalho que decidimos desenvolver no âmbito da Católica e com as suas equipas e que esperamos possa vir a ser aproveitado por muitos de nós e, sobretudo, por muitos de nós que não estamos hoje aqui nesta sala, mas eventualmente os ecos, enfim, aquilo que possa depois ser comunicado a partir daqui, possa também ajudar, captando o interesse para que estes resultados, que também entre nós podemos dizer que qualquer resultado de um estudo desta natureza é debatível e deve ser escrutinável. E esse é o nosso espírito, é o espírito do professor Miguel Gouveia também, e portanto, e é neste sentido que estamos também disponíveis para hoje discutir, mas sobretudo para dizer com alguma confiança que está aqui uma informação que facilita muito o processo de tomada de decisão. Muito obrigado. Muito obrigada, José Melo Bandeira. Vamos agora ouvir Miguel Gouveia, da Universidade Católica e coordenador do estudo O Valor Económico da Água em Portugal. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer a oportunidade para vos mostrar os resultados deste trabalho. Vou tentar ser bastante compacto. O estudo é relativamente longo e deixem-me passar a publicidade. Vão ao Google, escrevam o valor económico da água em Portugal e têm acesso ao estudo, já está disponível há algum tempo. Portanto, facilmente podem ter o estudo na sua extensão. Deixem-me começar por dizer duas coisas que todos conhecem. Primeiro, Portugal é um dos poucos países mediterrâneos que não está no Mediterrâneo. Portanto, isso significa que nós somos também atlânticos e isso significa que temos muito mais água do que muitos outros países. Tem aqui a lista das precipitações médias em muitos países europeus e nós estamos claramente na parte de cima. Temos muito mais água, por exemplo, do que países, surpreendentemente, como a Dinamarca, a Alemanha ou países no norte da Europa. Portanto, não há falta de água em Portugal. Os problemas são que a sua distribuição geográfica ao longo do tempo são bastante assimétricas, com bastante desigualdade, e os problemas vêm daí. Esses problemas estão a ser piorados pelas alterações climáticas, porque a precipitação em média está a reduzir-se e também porque a irregularidade está a aumentar. Este é um gráfico que vem das séries longas do Portal do Clima e tem um resultado que, quando se vê inicialmente, é pouco relevante. Quando se pensa no que isso significa a longo prazo, é muito relevante. Desde há um século, aproximadamente, vou ser aqui bastante pouco rigoroso com os prazos, mas desde há um século, em média, a precipitação em Portugal reduz 2 milímetros por ano. A primeira reação que eu tenho quando falo deste resultado a pessoas é 2 milímetros, isso não é nada. Só que desde há 100 anos reduziu-se 200, ou seja, perdemos 20% da precipitação média em Portugal. Portanto, a água é cada vez um bem mais escasso. O que nós fazemos neste trabalho é olhar em particular para as duas maiores fontes de consumo de água em Portugal. O consumo pelos agregados familiares, o consumo urbano, se quiserem, e depois o consumo para a irrigação, para a agricultura. A maneira como nós orientámos o trabalho para as famílias foi basicamente tentar responder a uma pergunta que era, até 2030, como é que vai evoluir o consumo de água nos meios urbanos. Fizemos uma extensa revisão da literatura, fizemos uma análise dos dados. O consumo de água depende do preço, do rendimento, da população, da estrutura familiar e depende, obviamente, das mentalidades e dos valores da população. O que nós basicamente vimos é que até 2030
Os dados oficiais, na altura em que este estudo começou a ser feito, era que a população se iria reduzir. Entretanto, como todos sabem, nós temos tido informações sobre o fluxo de imigrantes e, portanto, não é nada óbvio que isso seja verdade, mas na altura eram os dados. E, portanto, poderíamos pensar que como a população se vai reduzir, o consumo de água em meios urbanos vai reduzir-se também. Mas isso não é verdade. Não é verdade porque, por um lado, tal como o consumo de muitos outros bens, à medida que nós temos algum crescimento económico, maiores rendimentos, o consumo de todos os bens tende a aumentar, incluindo o de água. E, por outro lado, há um fenómeno que é menos apreciado, mas que vão todos reconhecer que é muito importante, e que é o seguinte: a dimensão média de um agregado familiar, o número de pessoas por um agregado familiar, em Portugal, como em todos os países europeus, tem vindo a reduzir-se muito significativamente ao longo dos anos. Os nossos agregados familiares são cada vez mais pequenos. Isto significa que, olha, por exemplo, precisamos de mais casas, mesmo que a população diminuísse, precisaríamos de mais casas, é algo que todos estamos cientes, mas isso tem um impacto também muito grande no consumo da água, porque o consumo da água depende da dimensão do agregado familiar. Há economias de escala dentro da família, há usos comuns da água. Isso significa que o consumo per capita de água em agregados familiares grandes é mais pequeno do que em agregados familiares mais pequenos. E, portanto, mesmo que a população em Portugal tivesse a diminuir ligeiramente, a nossa tendência para uma forte redução da dimensão média do agregado familiar iria fazer aumentar o consumo per capita. E esse efeito é muito forte. O resultado era que nós estimávamos que o consumo de água iria aumentar até 2030, mesmo que a população se reduzisse. O que é que nós poderíamos fazer, tendo em conta esta tendência, para a contrariar? No fundo, temos um objetivo, ou propusemos um objetivo, que era tentar que até 2030 o consumo de água em meios urbanos não aumentasse. Isso tem que ser feito por, no fundo, informação, sensibilização, mudar os valores das pessoas, melhorar a sua sensibilidade em relação às questões ambientais, mas também tem que ser feito através da utilização de instrumentos económicos e incentivos. E, portanto, o que nós fomos ver foi até que ponto a investigação académica nesta área nos diz que as pessoas, os agregados familiares, são sensíveis em relação ao preço que pagam pela água, e utilizando esses resultados da literatura académica, nós, no fundo, fizemos algumas contas e basicamente o que nós dissemos foi: se nós quisermos manter o consumo de água até 2030, apesar das outras mudanças que estão a ocorrer, apesar do crescimento do rendimento real dos portugueses, então o preço da água deveria subir qualquer coisa como 25% até 2030. Portanto, em 2021, que eram os dados que nós tínhamos inicialmente quando começámos o trabalho, o preço por metro cúbico de água seria um pouco acima de 2,5 euros e precisaria de subir para qualquer coisa como 3,2 euros. Este é um dos resultados do nosso trabalho, no caso do consumo pelas famílias. A segunda grande área em termos de sequência lógica do nosso trabalho, mas certamente a primeira grande utilização da água que é captada em Portugal é na irrigação. A nossa metodologia deparou-se com problemas de dados. Há relativamente poucos dados e, portanto, nós tivemos que escavar fundo nos dados existentes. Felizmente, os recenseamentos agrícolas em Portugal são uma fonte de informação muito rica, e com base em dados como aqueles que têm na vossa frente, nós conseguimos fazer aquilo que se chama internacionalmente uma Crop Budget Analysis. No fundo, o que nós vemos, começamos por fazer uma comparação entre qual é a produção, qual é o valor acrescentado de 1 hectare em regadio com 1 hectare em sequeiro, e esse é o ponto de partida. Esses dados são depois refinados porque o recenseamento é de 2019, nós precisamos de atualizar esses dados, atualizamos para valores de 2022, foi o nosso ponto de referência. A segunda coisa é que nós gastamos o investimento que é feito no hectare de regadio é muito maior do que o investimento que é feito no hectare de sequeiro, portanto há custos adicionais. É preciso também ter em conta as diferenças nos preços da terra, portanto da renda, quer explícita, quer implícita, e quando nós contamos com todos estes fatores, e vou poupar-vos uma amassada muito grande sobre todas as estruturas, aos dados que nós fizemos para chegar a estas estimativas, no fundo chegámos à conclusão que 1 hectare
de regadio, em termos de líquidos, rende a mais que um hectare de sequeiro, mais quase 2.400 euros. Quando nós pegamos nas contas e olhamos para a utilização média em Portugal de água num hectare em regadio, que é cerca de 4.000 metros cúbicos por ano, chegamos a um valor da água que é aproximadamente 59 cêntimos. Como estes valores eram de 2022, hoje penso que podemos arredondar para cerca de 60 cêntimos. Portanto, a água gasta em Portugal no regadio, em geral, em média, para o país, rende 60 cêntimos. E esta média, como todas as médias, mascara uma enorme heterogeneidade, uma enorme diversidade. As diferentes regiões e, sobretudo, as diferentes culturas em regadio no país têm valores muito, muito, muito diferentes. Tem aqui alguns valores, milho, citrinos, olival, amendoal. Os valores do olival e do amendoal mudaram muito desde 2022, porque os preços nos mercados internacionais mudaram. O olival subiu, o amendoal desceu um pouco, mas ficam pelo menos com uma ideia de uma ordem de grandeza. E fizemos também um esforço, apesar dos nossos principais dados terem vindo dos dados do empreendimento do Alqueva, que tem excelentes estatísticas, sem as quais nós não teríamos conseguido fazer o trabalho. Há duas culturas que nós consideramos que eram muito relevantes e que valia a pena analisar individualmente, apesar de não termos dados do Alqueva, que era o arroz, pelo seu significado histórico e pelo facto de ser um grande consumidor de água, e surpresa, surpresa, o abacate. E a conclusão a que chegámos é que o arroz tem um valor por metro cúbico de água de apenas 8 cêntimos e este é um valor que tem em conta as ajudas ambientais e as subvenções da PAC. Sem estes subsídios, o valor seria negativo. Pelo contrário, o abacate tem um valor de 2,6 euros, ou seja, o valor da água utilizada no abacate é praticamente igual ao do consumo urbano, o que é uma coisa absolutamente extraordinária para uma produção agrícola. A nossa conclusão sobre a irrigação é que, de facto, o valor da água na irrigação é elevado e, apesar de nós termos um problema de o impacto das alterações climáticas serem negativas, faz todo o sentido, como país, investirmos em conseguir ter mais água e em expandir a irrigação. Expandir a irrigação significa que nós precisamos de investir muito mais nas capacidades, mas também na sofisticação, na tecnologia e reafetar as terras que existem a culturas de maior valor, o que não é uma coisa completamente consensual, mas do ponto de vista económico é certamente o que faz mais sentido. E faço-vos também notar o seguinte, quando nós olhamos para as alterações climáticas, vemos sempre isso como uma ameaça, mas no caso português pode ser uma oportunidade, porque, pensem no caso dos abacates, nós podemos começar a ter condições para algumas culturas subtropicais de grande valor que não tínhamos até agora e, portanto, com as alterações climáticas temos não só ameaças, mas temos também, se soubermos agir, grandes oportunidades. O que é que nós fazemos com estes dados? Reparem, uma posição de senso comum é que nós precisamos de gastar muito mais recursos na água, mas não podemos gastar recursos de uma maneira cega. Temos de pensar em análise de custos e de benefícios. Se pensarem quanto é que custa a desalinização, quanto é que custa os transvasos, temos muitos estudos, vamos ter certamente no futuro mais informação e mais estudos, mas são sobretudo sobre os custos. O problema com que nós nos preocupamos é e os benefícios. Quanto é que vale um metro cúbico de água disponibilizado por este evento e por esta tecnologia? E agora têm uma ideia. Valerá cerca de 3,2 euros se for para consumos urbanos, valerá pelo menos 60 cêntimos se for indiscriminado, mais do que 60 cêntimos por metro cúbico para alguns tipos de culturas de maior valor e, portanto, numa análise de custo-benefício, o nosso estudo, de certa maneira, dá alguns valores que até agora talvez não fossem muito bem conhecidos para lá dos benefícios. Com este critério em mente, nós podemos olhar para políticas públicas e falar, por exemplo, dos investimentos para reduzir as perdas de água. Nós olhamos para alguns investimentos e vimos que muitos investimentos eram excelentes. Por metro cúbico de água disponibilizado por populações urbanas, o custo era muito menor do que o valor da água para populações urbanas, mas encontramos também exemplos em algumas iniciativas em que o custo que se previa para reduzir perdas era muito, muito maior que o valor da água. E
talvez a única coisa pior do que desperdiçar água é desperdiçar capital num país que precisa tanto disso. E, portanto, acho que introduzir algum grau de racionalidade nos investimentos é muito importante. Esta lógica é positiva não só para o caso particular de reduzir perdas, mas também para todas as outras políticas que nós temos estado a referir ao longo da manhã. O armazenamento, a reutilização de águas residuais, a desalinização, os transvases. Portanto, no fundo, a lógica é: nós somos um país que, para conseguir fazer políticas que acrescentem valor, que façam com que o país fique mais rico e não mais pobre, precisamos de utilizar critérios de custo-benefício cuidadosos para que a água seja, no fundo, o mais rentável possível. O mais rentável possível do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Obrigado.